Vamos começar. Somos 13 participantes. Eu só peço que vamos, então, fechar os nossos microfones para não dar interferência, para o Marcelo poder fazer uma bela palestra. Boa tarde, Marcelo Henrique de Brito, e boa tarde, presidente Paulo Macedo, companheiros e companheiras do Rotary Clube do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz desta oportunidade de estar aqui com vocês, convidados. Muito obrigado pela presença e falarei, então, durante uns 15 minutos sobre educação à distância a partir da residência. Para fins de registro, eu deixo registrado, né? Deixo claro que eu sou do Rotary Clube do Rio de Janeiro e desde 1997, sendo que eu antes tinha sido do Rotary Clube de São Paulo entre 1995 e 1997, então um longo relacionamento com o Rotary Clube. E hoje, quarta-feira, 8 de abril, é um grande prazer estar iniciando esse tipo de atividade. Eu gostaria de comentar o contexto dessa questão de educação não presencial. Na realidade, nós temos dois tipos que precisamos identificar de educação: a educação presencial e a educação não presencial. São duas formas diferentes. E aí vai. Na educação presencial, eu divido três tipos. Uma é a aula tradicional, o outro é o encontro interativo e o terceiro são laboratórios e oficinas. São os três tipos. Já na educação não presencial ou educação à distância, eu identifico três tipos: curso à distância, a videoaula e a aula videoconferência. É importante compreender as diferenças entre esses 6 tipos de educação, de transmissão do conhecimento, para identificar que existe, de fato, uma complementariedade e também aplicações específicas. Eu vou iniciar rapidamente falando sobre a educação presencial. No caso da educação presencial, como eu falei, tem 3 tipos: a aula tradicional, o encontro interativo e laboratórios e oficinas. Na chamada aula tradicional com palestrante, ela é unidirecional, há perguntas e o palestrante, o professor, abre para que o palestrante, para que os participantes façam perguntas ou apresentem algum depoimento. Mas é unidirecional. No segundo caso, do encontro interativo com debates, existe um processo de construção de uma ideia. O professor, o palestrante, ele adota métodos socráticos e é construído um raciocínio. Há um envolvimento da turma, há um envolvimento da plateia e prende a atenção, gera motivação, mas também, em comparação à aula tradicional, requer mais tempo. No terceiro caso, que são laboratórios e oficinas, há trabalhos manuais com uso de instalações e equipamentos, é bem transmissão prática, como seriam aulas de engenharia de laboratório, como eu já cheguei a ter essa experiência de professor de aula de engenharia de laboratório, mas em administração e finanças se usam computadores, né? Planilhas, aulas de laboratório com computadores, com planilhas. No caso de medicina também há aulas de tem que se aprender a mexer, né? A parte manual, aulas de belas artes com pinturas, esculturas, gravuras, enfim, é uma aula presencial e é um outro tipo e requer esse contato presencial. Aí vamos então partir para a chamada educação não presencial, educação online, ou educação realizada na residência, ou em qualquer local, pode ser no escritório, no transporte. Neste caso, nós temos 3, como eu falei: curso por correspondência, videoaula e aula videoconferência. O curso por correspondência é algo muito antigo. Se compra o material vem pelo correio e normalmente se faz uma prova. Vai a um local, faz uma prova presencial.
No segundo caso da chamada videoaula, que tem sido extremamente corriqueiro, o participante assiste vídeos e, eventualmente, pode haver outras atividades individuais, né? Uma leitura, uma pesquisa. Isso está sendo disseminado em cursos de curta duração e é basicamente para transmitir informação. Então, e eventualmente tem uma prova. A prova pode ser online, tem tido provas online, e também tem a perspectiva de ir também a um lugar com o computador e faz uma prova presencial de forma a provar que você é você. No caso da aula videoconferência, aulas virtuais, é uma reunião online com interação. Basicamente, o que nós temos agora, tendo aqui no Rotary Club, Rio de Janeiro, e que no IBMEC começou a partir do dia 23 de março. E eu volto a esse ponto depois. E eu tenho tido, então, já há várias semanas, esse tipo de reunião online, de aula videoconferência, onde se utilizam, inclusive, recursos de votação, votação de múltipla escolha, votação de opção sim ou não, de forma a obter interação da turma. Existe o chat, existe a mão virtual e também abrir o microfone para alguém falar ou também fechar o microfone no sentido de manter uma certa ordem. Há diferentes linguagens de abordagem. Então, um tipo de aula não substitui o outro tipo de aula. Há um complemento. E eu quero traçar aqui rapidamente uma analogia. Diversão. Teatro. Teatro é algo que existe há muitos anos, né? E aí tem o teatro, depois surgiu o cinema. O cinema não acabou com o teatro. Depois surgiu a TV em casa, com telas grandes, né? Um conforto grande em casa, mas isso não significa que as pessoas deixaram de ir ao cinema ou deixaram de ir ao teatro. Mesma coisa com a comunicação. Tem o rádio, tem o telefone, tem as redes sociais. É mais uma etapa, é mais uma camada. E cultura, quero deixar esse ponto claro, e nessa analogia com a educação, é uma atividade social. Ir ao teatro, ver um filme, assistir TV em casa com amigos, isso pode ser uma atividade social. Então, não é só também obter conhecimento, obter informação. Em outras palavras, surge uma nova tecnologia, não termina com a anterior, complementa a anterior. São usos distintos. Cultura é uma atividade social. Inclusive, ir ao teatro não é só ir ao teatro, ver um filme ou assistir uma TV em casa. Eu queria deixar até claro o exemplo do museu. O museu se tem uma atmosfera, mas vamos lá, pode-se filmar o museu, mas isso não significa que vamos terminar com o Louvre. Não vamos terminar com o museu com a estátua de Michelangelo. Não faz sentido. Existe uma atmosfera que faz sentido de ver no museu. Sentir no museu. Então, no caso de educação, a educação não presencial, ela tem a questão da comunicação não verbal, né? Porque a educação não verbal é fundamental. Há uma energia também que circula na presença, quando se vê a outra pessoa. Né? E é uma forma, inclusive, ao ver como a turma reage, existe uma informação, existe um feedback. Agora, a educação não é só isso. A educação também tem o convívio entre os estudantes. Então, no caso da educação, existe essa questão da comunicação não verbal, da troca de energia entre seres humanos, que extrapola a questão de simplesmente obter informação. Né? O network é muito importante. Inclusive, em escolas de negócio, como o IBMEC, isso é extremamente importante. E aí vai. Cursos de curta duração poderiam ser, de fato, virtuais? Sim, podem, claro, ser virtuais, e isso é oferecido. Agora, é importante deixar bem claro que a educação presencial é muito importante também. Aí vem uma pergunta muito rápida, a questão do home office. Prevalecerá? As pessoas vão ficar trabalhando em casa? Né? Eu quero deixar bem claro que essa superposição de atividades presenciais e online vão existir.
no caso similar ao que eu apontei com relação à cultura e à educação. E queria deixar bem claro e registrado a chamada técnica de management by walking around, circular nas empresas, nos escritórios, nas fábricas. Existe o impacto do acaso. Uma pessoa cruza com a outra e diz: eu tinha que ter enviado um e-mail para você, eu quero falar uma coisa com você. Essa circulação, esse acaso, resolvem muitos problemas das empresas, como sabemos. E vou mais longe. Negócios são resolvidos durante atividades de lazer. Quantas pessoas não jogam golfe e fecham o negócio durante jogos de golfe, partidas de tênis, atividades de lazer? Em outras palavras, a questão da socialização é extremamente produtiva, e isso também se aplica no caso da educação. A questão do relacionamento político também se aplica no caso dos escritórios. E a gente vê que os escritórios têm uma tendência de ter escritórios sem bias, com poucas salas de reunião para reuniões privadas e particulares que precisam ser. Eu acho que existe a questão do deslocamento e do trânsito. Então, substituir encontros presenciais por encontros não presenciais é bom por a questão do deslocamento, do tempo que se gasta no deslocamento e no trânsito. Mas, por outro lado, temos que nos lembrar que variar ambientes, separar a vida privada da vida pública é muito importante. E por vida pública eu não digo vida com político, mas vida com interação com outras pessoas fora do círculo familiar. E um aspecto importante é que a adesão, o ser humano precisa de aspectos tangíveis para se sentir parte de um sistema. Então, até que ponto não é importante dizer: eu estou indo para a minha empresa, eu estou entrando na minha sala, eu estou vendo determinadas pessoas e, com isso, sentir-se com uma adesão. Eu estou me aproximando do fim da minha intervenção e falando especificamente sobre situação atual de aulas virtuais, que eu transmito aos estudantes do IBMEC. Primeiro ponto: educação, conhecimento e cultura são essenciais, porque elas são indeléveis, independente do que aconteça. Quando você tem uma melhor formação, você pode estar melhor posicionado para um novo recomeço. E essa crise vai acabar. Quem aproveitou esse tempo não para ficar no ócio, mas para estudar, terá condições para, primeiro, compreender melhor o que está ocorrendo, as oportunidades que surgirão, os desafios a enfrentar e avaliar cenários com serenidade. Um segundo ponto importante também com as aulas virtuais que estamos tendo é ter atividades com hábito contribui para a questão de saúde mental. Ter atividades, fazer coisas, não ficar apenas parado. Em minha experiência no IBMEC, que é uma conhecida escola de negócio, Business School aqui no Rio de Janeiro, fundada aqui no Rio de Janeiro, nós temos que deixar bem claro essa agilidade para se adaptar. Fazemos o que ensinamos. Se nós ensinamos que precisamos ser ágeis no mundo corporativo, no ambiente profissional, com startups, também precisamos nos adaptar. E fomos muito ágeis. Muito rapidamente, fomos uma das primeiras escolas de negócio a se adaptar. E houve um treinamento online muito rápido com plataforma Blackboard, aceito pelo corpo docente, e mais, houve uma grande troca de ideias e experiências por WhatsApp. Eu criei novos amigos, inclusive trocando mensagens de WhatsApp, trocando experiências nessa interação virtual. Eu queria deixar bem claro que eu não vou aqui expor o que está exposto num vídeo de YouTube, chamado Experiências com Aulas Virtuais, que eu relato mais aspectos técnicos, e eu recomendo que acesse o YouTube ou acesse o LinkedIn, que está lá este post. Então, agora, minhas considerações finais e concluindo. Primeiro ponto: Aristóteles teria afirmado que o homem é o animal político, portanto, somos seres políticos que interagem com outras pessoas. Eu acho que nós temos que lembrar disso ao lembrar o peso que tem o relacionamento humano, inclusive encontros de Rotary, inclusive encontros de educação. 2,
o atendimento personalizado sempre terá de existir, tanto nas modalidades individual, e há pessoas que querem atendimento exclusivo, mas também é importante atendimento em grupos, porque, inclusive, grupos desenvolvem ideias. É muito importante também trabalharmos em grupos. Terceiro ponto, eu queria lembrar que há várias formas de educação, tal como eu coloquei no início dessa minha intervenção, a educação presencial e a educação à distância, ou a educação não presenciais, e cada uma tem subdivisões. Portanto, é mais uma opção que nós temos, e agora indo para o ponto número 4, com as chamadas aulas virtuais. Nas chamadas aulas virtuais, é uma forma de transmitir conhecimento extremamente eficaz, mas que complementa as formas existentes em casos específicos. Ponto 5, nós temos uma questão relacionada à segurança da informação e estabilidade da rede internet, que é um desafio. Partindo, então, para o ponto 6 e o penúltimo ponto das minhas considerações finais, é sugerir que vejam o vídeo que eu postei no sábado, chamado Experiência com Aulas Virtuais, que tem legendas em inglês. E, finalmente, eu coloco que precisamos ter sabedoria e agilidade para perceber, decidir e agir com determinação face aos acontecimentos. Agradeço a oportunidade e desejo a todos muita felicidade, saúde e paz, e vamos em frente com entusiasmo. Muito obrigado. Quase que um testemunho pessoal. Nos anos 80, anos 90, a indústria do transporte aéreo começou a se preocupar muito com essa questão das reuniões, da documentos mandados por teleprocessamento. Naquele tempo era o fax, depois o e-mail, e como é que vai ser, você não vai precisar levar as coisas. Aí houve até reuniões no âmbito da IATA, da Associação Internacional do Transporte Aéreo, do que poderia acontecer, e foram surgindo alguns conceitos, algumas noções interessantes. Primeiro, que se você vai substituir algumas reuniões, claro, você pode fazer uma variedade de reuniões virtualmente, como nós estamos fazendo hoje, mas muitos dos contatos são feitos informalmente, aquilo que você disse, são feitos informalmente na hora do cafezinho. Aí é que você conhece as pessoas, você troca ideias. Enquanto você está vendo na tela, legal, trocam ideias e tal, mas tem aquele aspecto pessoal também. Outra coisa é que as facilidades vão permitir, como de fato permitem hoje, iriam permitir, de fato permitem hoje, que alguém numa cidade remota trabalhe, seja consultor, projetista, etc., a 200, 300, 500, 1.000 quilômetros de distância. Então, não vai precisar viajar até lá para fazer o trabalho, não, pode fazer de longe. Mas como pessoas de muito longe vão ser chamadas também para trabalhar, haverá aquele momento em que as pessoas vão ter que se encontrar. E isso vai fomentar um transporte aéreo, no caso, que não existiria, porque você jamais ia chamar alguém do Rio de Janeiro, ia chamar um consultor de Porto Alegre ou de Belo Horizonte, porque você nunca ia ter a presença dele. Tá, hoje você tem virtualmente, mas há aquele momento em que ele tem que vir presencialmente, ou você vai ter que ir lá em viagens que de outra forma não existiriam. Então, uma reunião, um contrato, uma negociação, você pode acertar detalhes, passar documentos, alguma dúvida que ficou, uma correção de um contrato, tudo isso pode ser feito à distância, mas a essência tem que ser discutida cara a cara, presencialmente. Então, são os diferentes aspectos, uma coisa sem destruir a outra, mas complementando e, eventualmente, enriquecendo a outra. Concordo integralmente, é exatamente isso.
nós não podemos substituir uma pela outra e sim compreender que há um complemento. Né? Complemento, enriquecimento até. Isso, sem dúvida. Ana Lúcia, né? Eu acho que não precisa me apresentar para não perder tempo. O Gondim foi para o ar e eu vou para o mar. Durante mais de 15 anos, eu trabalhei apenas virtualmente, não conhecia a maioria, ou digo 90% das pessoas a quem eu prestava serviço. Porque, inicialmente, inclusive, nós não tínhamos essa facilidade de ver as pessoas. E os contratos e os documentos eram mandados por fax, não tinha nem por e-mail, e era tudo muito difícil. Então, nós fazíamos transporte, minha empresa fazia transporte de longo curso, que chama, com a França, com a Inglaterra, com a Alemanha da crise. Eu não conhecia os presidentes, era tudo por telefone ou por e-mail. E depois chegava aqui no Brasil, nós fazíamos cabotagem. Os únicos realmente que eu conheci presencialmente foram os japoneses que se indignaram a vir ao Brasil. E nem por isso a minha empresa deixou de prestar serviço, e os contratos foram sempre feitos e resolvidos, e ninguém quebrou o contrato de ambas as partes. Então, isso sempre existiu. E agora eu vou para a música. A música começou só presencialmente, depois apareceram os CDs, ou discos naquele tempo, e depois vieram os DVDs, mas nada acaba com o momento maravilhoso de você ir a um teatro municipal ou ver uma orquestra ao vivo, seja onde for. Era esse meu depoimento. Um pouquinho. Eu acho que realmente esse contato presencial é insubstituível em certos aspectos, mas nesse momento que a gente está, eu concordo com o Marcelo quando ele coloca que é um momento que a gente tem uma oportunidade única de se preparar para essa nova realidade que virá pós-Covid-19. E isso vai fazer toda a diferença em todos os setores que a gente tem, principalmente eu falo isso bem pela minha área, que a área da advocacia está assim, incrivelmente mudando todos os dias, todas as horas, é uma medida provisória, enfim, tudo está mudando, as leis estão mudando, e eu acho que você tem que estar preparado, porque vai ter uma nova realidade após o Covid. Sem dúvida. Inclusive, eu acho que nós estamos aprendendo a ter reuniões virtuais aqui no Rotary Club. É a segunda, né? Estamos aprendendo. Né? Deixa eu falar um pouquinho. Marcelo, fantástico, aprendi muito, e acho que o que mais me surpreendeu, porque eu não havia pensado nisso, eu vejo o Covid realmente vai ser um divisor de águas, mas você tocou um ponto que eu não havia parado para pensar. Eu tenho vários amigos, né, empresários como eu, que estão aí tocando seus negócios e que já estão pensando em reduzir drasticamente seus espaços de escritório em função do home office. E eles estão achando que está funcionando muito bem. Mas essa questão da interação casual, dessa coisa né, que você resolve muitas coisas através... Isso me fez pensar, né, até que ponto esse é o melhor caminho. E eu queria também te questionar essa... exatamente como é que isso se deu no IBMEC? Porque eu vejo que as instituições de ensino que já vinham com esse programa de ensino à distância de longa data, eles partiram na frente, né? Eles já dispararam e tal. E eu tenho um amigo que é curador do Colégio Cruzeiro, que em uma semana eles transformaram o EAD, né? Eles começaram com o ensino à distância do zero. E hoje eles estão com a plataforma, estão funcionando e tal. Como é que foi isso no IBMEC? Que eu acho que foi mais ou menos igual. Você disse que teve um breve treinamento, e, com certeza, nem todos os professores se adaptaram. Bom, então eu vou dividir a sua pergunta em duas partes. Posso responder? Por favor. Okay.
Então, a primeira questão eu acho que é exatamente isso. Precisa se tomar muito cuidado antes de começar a desmontar estruturas físicas. Realmente, eu acho que os escritórios físicos ainda vão precisar existir. E eu queria deixar registrado um aspecto cultural, né? O brasileiro ele tem um relacionamento associativo, ao contrário dos alemães, dos suíços, que eu conheço bem, porque eu morei 5 anos e meio lá. Os europeus e os americanos eles são mais sequenciais. Então, o brasileiro é muito afetivo, muito associativo, e esse contato presencial é mais importante, eu acho, no Brasil, comparado até em outros locais, como Europa e Estados Unidos. O brasileiro tem uma dificuldade, em geral, para escrever, para ler textos grandes, para ler textos que tenham sequência. O brasileiro gosta do convívio social. Então, eu acho que a gestão à distância, que é uma gestão mais sequencial, que exige uma disciplina maior, acho que é um desafio generalizado até com esse aspecto cultural que existe. Eu tenho um trabalho publicado em 2005 sobre essa questão de diferenças na comunicação sequencial e na comunicação associativa. Mas eu paro por aqui, porque senão eu acho que a gente fica aqui até acabar. Eu queria falar do segundo tópico. O segundo tópico é como o IBMEC se adaptou. Queria deixar bem claro que eu não estou aqui falando em nome do IBMEC. Sou professor do IBMEC desde 2008, portanto, tenho já uma história longa, né? Mas eu não estou falando em nome do IBMEC. Mas eu posso dizer, como participante, que, primeiro ponto, o IBMEC já tem cursos online e já tinha a plataforma Blackboard. O que foi um grande desafio foi levar toda essa experiência para todos os cursos de graduação e todos os cursos de mestrado e pós-graduação, ao que chegou ao meu conhecimento. Nós vemos que, em uma semana, pessoas de diferentes idades, inclusive, porque há profissionais jovens, profissionais com já uma idade mais avançada, mas todos se adaptaram bem, não é um desafio tão grande assim, e houve um sentimento de camaradagem, porque aquela questão, a gente também quer que o IBMEC continue a ser com, digamos, a reputação que tem de excelência e de agilidade, como eu mencionei. Então, eu não quero comentar outras instituições de ensino, isso não faz sentido. O que eu posso dizer é que fomos pioneiros, sim, inclusive no uso da plataforma Blackboard, que aparentemente não tem problemas digamos, de segurança, como parece que existem em outras plataformas. Tudo parece que foi feito muito com cautela, mas eu não participei desse processo decisório. Eu apenas fui informado que eu teria que usar a plataforma Blackboard, participei dos treinamentos e interagi com os meus colegas e a gente proveu um serviço. Respondi a pergunta? Muito bem, obrigado. Marcelo, você sempre melhorando a minha cultura em alguma coisa. Obrigado, irmão. Eu quero trazer só alguns exemplos que a gente tem aí. O Paulo, alguns aqui conheceram, né? Pelo menos a maioria conheceu, o nosso governador Alcio Ataíde, que era morador aqui da nossa ilha, né, Paulo? Era companheiro nosso. Sim. O Alcio, num certo momento, lá atrás, bem lá atrás, ele desmontou uma das empresas dele, que era uma gráfica, o pessoal levou os equipamentos para casa e ele já trabalhou home office naquela época. Vendeu prédio, naquela época. Isso
bem antes de ele ser governador. Segunda coisa que eu trago é que o nosso CRA, o Marcelo, ele hoje é 100% home office. Por causa disso aí, nós estamos funcionando 100% da nossa capacidade. Eu, como não sei se todos sabem aqui, eu sou vice-presidente do conselho lá. Nós estamos trabalhando 100% com todas as atividades funcionando, não tem nenhuma não funcionando. Hoje de manhã nós tivemos a plenária do conselho toda home office, assinamos documentos pela internet. Então, essa estrutura tá montada. E eu tenho um exemplo em casa, por exemplo, o meu filho é professor universitário, alguns aqui sabem disso, né? Ele está desde o início, ele trabalha, eu acho até que trabalha mais do que antes. Ele está dando aula de manhã, e agora mesmo ele está aqui no quarto dele, aplicando treinamento, aula, né? Aplicando aula. Então, isso aí já é uma realidade nova. Não tem mais como dar uma ré. Eu, na segunda-feira, participei da reunião do Meia, do Rotary Club Meia. E aí nós tivemos lá, há um mês atrás, nós tínhamos a história assim, do pessoal dizendo: eu não quero nem ver esse negócio de internet. Que reunião online? Que é isso, tá maluco? Aí nós estávamos lá, não sei se todos aqui conhecem, o Sebastião do Meia, do Pilares, que é um senhor já noventão. Ele estava lá na reunião com a gente, e eu fiz essa pergunta a ele: ei, Sebastião, como é que você está se sentindo aí? Eu estou aqui tranquilo, e não estou com ninguém ao meu lado, nem neto, nem filho. Assim, tá aí, há um mês atrás, se eu dissesse para você que a gente ia fazer isso, eu ia dizer para você que jamais. Então, você vê, como já foi dito aqui, o momento antes do coronavírus e o depois é outro, não tem realidade. Então, eu queria só trazer esses exemplos do CRA e lembrar o nosso Alcio Ataíde, lá de trás, que já era uma realidade um pouquinho mais escondida. Hoje, o CRA, o que você precisar do CRA é o único no país, 100% online. Você tem. Então, obrigado. Eu só tenho que agradecer o comentário. E vamos lá, falar do CRA. Todos sabem que eu sou administrador, com registro no CRA. A Probatos tem registro junto ao CRA. Portanto, eu conheço o CRA como usuário. E mais, recentemente, no ano passado, eu até dei uma entrevista na TV CRA. Existe o CRA, tem uma TV, existem vários eventos que ocorrem, que o CRA divulga. Portanto, eu sou testemunha disso que você está falando. Então, Francisco, está tudo certo. Segundo ponto que eu menciono, da questão de estar trabalhando a mais. Meus colegas e eu também, a gente tem comentado isso, que estamos trabalhando a mais. O fato é que nós estamos trabalhando mais também, porque nós estamos tendo que adaptar um curso com uma linguagem presencial num curso com uma linguagem à distância, com envios de trabalhos e por aí vai. Então, a própria adaptação requer um trabalho. O que, no caso atual, até faz sentido, no sentido que nós estamos, digamos assim, em casa e com várias outras atividades canceladas. Mas é verdade que a atividade não presencial tem uma forma diferente de usar a agenda do professor. Ricardo Gondim. Essa questão da visão do futuro, das perspectivas que a gente tem, os sonhos, a futurologia, a gente tem que ter o pé no chão, não é, Marcelo? Tem que ir, avançar e ter cuidado. Eu me lembro de um futurólogo chamado Jean-Paul Jacot. Jean-Paul Jacot era um dos think tanks da IBM, no tempo que a IBM era grande empresa, e ela tinha um grupo de pensadores que desenvolviam o futuro, a visão de futuro. E o Jean-Paul Jacot era engenheiro eletrônico pelo ITA, mas muito antigo, muito mais antigo do que eu. E, às vezes, ele era convidado a fazer palestras e tal, e, diga-se de passagem,
era um cara irreverente, aí também não é. E eu me lembro dele uma vez dizendo, numa dessas conferências que ele fazia sobre a visão de futuro, ele, como homem de informática da IBM, e discutia-se muito se tudo ia ser virtual, qual é o futuro do documento físico e tal, dizia, olha, podem ter certeza, eu cheguei à conclusão de que o papel vai continuar a existir, pelo menos em 2 lugares, no banheiro e no escritório. Ele era irreverente, a verdade é essa, mas alguma coisa física a gente tem que ter na mão. Contato presencial é fundamental, claro. Eu gostaria de acusar aqui a presença do Ricardo. Estou vendo você. Seja bem-vindo. Eu não sei se você gostaria de dar algum depoimento, que eu sei que também está a visão de uma outra instituição, né? Muito obrigado. Realmente eu cheguei atrasado, peço desculpa ao nosso palestrante Marcelo, é que eu estava numa reunião que nós temos tido reuniões direto com o Marcelo falando agora. Eu não sei o que o Marcelo falou, mas nós tivemos uma experiência muito boa. Só para dar uma ideia a vocês, segunda e terça-feira da semana passada, né, foram as primeiras aulas que nós tivemos, e eu, como coordenador, não como professor, tive 2 turmas que tinham sido muito resistentes a que a gente tivesse aula via ferramenta, né, de mediação tecnológica, como está sendo chamado, e as 2 turmas deram feedbacks muito bons. Os professores foram bem preparados, estavam calmos, estavam tranquilos. As turmas adoraram, os depoimentos dessas 2 turmas, inclusive, estão sendo disponibilizados para outros coordenadores e outras unidades da Fundação para convencer os alunos que estão mais resistentes. E no final de semana, a FGV como um todo teve 300 turmas rodando, com 300 professores diferentes atendendo esse Brasil todo, e a gente não teve nenhum caso de insatisfação. Muitos casos de grande satisfação, de pessoas ficarem impressionadas como essas ferramentas hoje permitem que você tenha uma interatividade fora de série, para que uma sala de aula seja efetivamente a sala de aula, e não houve nenhum caso em que os alunos tivessem dito que não gostariam de partir para uma próxima aula através da ferramenta. E, como eu também não vi desde o início, vou fazer um comentário aqui que talvez já tenha sido feito. O mundo, a partir desse coronavírus, do ponto de vista tecnológico, vai mudar completamente. E um dos setores que vai ser mais afetado através dessa mudança tecnológica vai ser exatamente a educação. Hoje eu imagino, e outras pessoas também pensam da mesma forma, né? Não sou só eu, que você vai ter aulas, por exemplo, porque hoje nós consideramos 24 horas aula, você vai ter encontros de 12 horas presenciais e 12 horas à distância, com flexibilidade de horário. E aí com flexibilidade também da localização onde você está. Mas o grande lance é a flexibilidade de horário que você vai ter. Então, em vez do professor precisar estar, vamos dizer, uma segunda dos alunos, ele vai poder dividir isso em vez de 4 horas, 2 horas durante dias que poderão ser quaisquer dias da semana. Atender a grupos bem menores, eu mesmo estou pretendendo, depois que a gente voltar a ter aulas presenciais, tem uma orientação que eu faço, que eu viajo, né? A maioria das minhas aulas é no sul do país, eu viajo horas e horas e horas, às vezes 8 horas para chegar no lugar para dar uma aula, e para cada grupo eu oriento 1 hora. Eu posso fazer isso por uma ferramenta tecnológica dessa. Então, na realidade, eu acho que do ponto de vista da educação vai ser uma mudança fora de série, acho que do ponto de vista de negócios vai ser uma mudança fora de série. Quem não se adaptar a essas ferramentas vai ficar fora do mercado, e as empresas também que não avançarem rapidamente também vão ficar fora do mercado. E só para encerrar, eu acabei de dizer agora que desde pouco tempo a gente vai... Hoje a gente está falando aqui, mas desde muito pouco tempo vai ser um holograma. Meu holograma vai estar aí, na sua sala, no espaço onde você está, eu vou estar interagindo, qualquer um de nós, vai estar interagindo com os nossos colegas de trabalho, com os nossos associates, como dizem os americanos, presencialmente através de holograma. Então, realmente, o desenvolvimento a partir de agora vai ser fantástico. Existia uma resistência antes no mercado como um todo, o desenvolvimento ao longo dos últimos 20 anos foi muito lento, e agora está dando um salto qualitativo e um salto quantitativo, todos os dois fenomenais. Obrigado, presidente. Ricardo, obrigado pelo seu depoimento. Eu não sei do que eu falei, mas assim, eu também no IBMEC não houve resistência, tá? Eu quero deixar isso também ponto muito claro.
pelo menos não que tenha chegado aos meus ouvidos ou tenha percebido nas listas. Eu tenho entendido que os estudantes também estão recebendo extremamente de forma positiva. Nossas aulas começaram no dia 23 de março. 23 de março. Uhum. Nós tivemos a parada uma semana parado, e essa semana parada, quer dizer, a gente não ia no prédio, mas foi usada, Ricardo, para treinar toda a graduação, mestrado, pós-graduação, e a partir do dia 23 de março nós estamos tendo essas aulas virtuais. Elas são gravadas, os nossos estudantes têm acesso, inclusive, às aulas gravadas. As nossas também. E isso faz muito sentido, e eles estão sentindo que faz sentido também receber trabalhos em complemento às aulas. Parece que, ao que me consta, repare, não estou falando em nome do IBMEC, deixando bem claro isso, trata-se quase que de uma opinião, posso estar errado, mas como opinião pessoal, me parece que está tudo muito bem, está tudo funcionando muito bem, e eu, particularmente, tenho me divertido. Agora, eu também acho que não vai ser só aula não presencial, vai haver uma mistura dos dois, e eu falei no início, Ricardo, só para concluir, que nós temos 6 modalidades de transmissão do conhecimento. As aulas presenciais com aula tradicional, encontro interativo com debate e aulas de laboratório e oficinas são presenciais, fatalmente, e as aulas não presenciais, o curso por correspondência, a videoaula e a aula videoconferência, que é o que nós estamos fazendo agora. Eu acho que essas 6 vão coexistir, né? Então, são ferramentas diferentes que vão coexistir. Muito obrigado, Ricardo. Só complementando aqui, já que ninguém pegou a palavra, Marcelo, a gente começou no dia 30. Eu fiz reuniões com turmas antes, onde os alunos tinham a resistência. E consegui convencê-los que a gente viria pelo menos tentar uma vez. Se não desse certo, a gente abandonaria o projeto para aquela turma e esperaria as aulas voltarem. E com isso eu consegui, aqueles que estavam mais resistentes, eu consegui demover e consegui que participassem. E os depoimentos que nós estamos, inclusive, distribuindo dessas turmas para outros coordenadores foram de pessoas dizendo: comecei muito resistente. O coordenador conseguiu me convencer a participar da aula, embora eu achasse que não ia funcionar. E agora eu não quero parar até elas voltarem a ser presenciais. Quero fazer todas através da ferramenta. O que foi muito bacana, porque são pessoas que estão dizendo: olha, eu estava com resistência. E eu fiz essas reuniões antes das aulas começarem, para exatamente ver as turmas que queriam e as que não queriam. E ainda tem algumas turmas que eu ainda não conversei, porque as aulas são mais para frente, que ainda estão resistentes, que eu pretendo usar o mesmo argumento: teste. Tente. Se você não gostar, a gente vê que solução a gente dá, mas vamos tentar primeiro. O que acontece nessa, e todo mundo aqui que eventualmente não tinha usado ainda uma ferramenta como essa deve estar percebendo, é que a gente não perde a proximidade com o nosso interlocutor. A proximidade é enorme, todo mundo pode participar. E ontem, por exemplo, que eu fiz uma abertura de turma, eu tive condições de fazer pesquisas com todo mundo respondendo, que antes você pedia para levantar a mão, mas você sabia que mais ou menos 50%, mais ou menos 60% tinham respondido daquela forma. Agora não, você bota uma pesquisa no ar, quantas pessoas moram na Barra da Tijuca, quantas moram em Botafogo, e sai ali na mesma hora. Quantas pessoas, por exemplo, se deslocam de outra cidade. Na mesma hora você tem qual é a faixa etária. Por exemplo, a turma de ontem tinha predominantemente 50% das pessoas, eu fiz faixa etária por 5 anos, cada uma das faixas, 50% da turma está numa determinada faixa etária, que é dificílimo você colocar dessa maneira para todo mundo entender. A gente até fazia o levantamento depois, mas não numa primeira aula, num primeiro encontro. Ricardo, seu depoimento é muito bacana e eu queria transmitir a seguinte informação. Nós tínhamos a aula presencial e tinha estudantes que não estavam vindo. Eu pessoalmente, posso citar alguns, porque eles estavam com estágio e os estágios consumindo tempo, eles não vinham. E agora que temos essa oportunidade de aulas virtuais, eles passaram a comparecer e ficam. Então, é o contrário da resistência, né? Havia até uma resistência aí às aulas presenciais e passou a haver uma aceitação das aulas não presenciais, as aulas virtuais.
virtuais, as aulas online. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo ponto, e eu acho que é um argumento forte, né? Você não vai gastar tempo com transporte com as aulas virtuais. Segundo ponto, e falando muito rapidamente, essa questão da participação da turma é interessante, sim, com as votações que eu mencionei e que está no meu vídeo, Experiência com Aulas Virtuais, no IBMEC Rio de Janeiro, que eu postei, que está tanto... Eu vi, assisti. Muito então, bom. Obrigado. Então, você assistiu o vídeo, você viu que lá, eu, junto com mais 2 professores do IBMEC, o professor José Niemeyer, que é o coordenador do curso de Relações Internacionais, e o professor Samuel Barros, que é o coordenador do curso de Administração, a gente apresentou um trabalho na ANPAD sobre atividade com smartphone, uso de smartphone para active learning, a aprendizagem ativa, onde você usa smartphone para fazer a turma participar. Exatamente, as técnicas que nós escrevemos naquele artigo apresentado no Congresso da ANPAD, que é o mais importante de administração no Brasil, no ano passado, em outubro do ano passado, nós estamos usando nas aulas virtuais. E um dos pontos é exatamente esse. Você pede para a turma participar, ninguém fica tímido, porque sabe que a resposta é dada de forma confidencial. Mas, por outro lado, nós, professores, nós temos uma amostra maior e nós sabemos exatamente se a turma está gostando do ritmo, se a turma está entendendo um determinado conceito. Então, essa ferramenta de votação, seja múltipla escolha, seja sim ou não, ela é muito útil e muito eficaz. E uma coisa interessante que eu tenho notado também é que eu tenho uma certa dificuldade com nomes. Porque são muitas turmas, muitos alunos, então para gravar nome é difícil. E nessa aula interativa, o nome de todo mundo aparece. Então é fácil você chamar as pessoas pelos nomes. E um outro detalhe, aquelas pessoas mais tímidas que você também na aula não chamava muito, porque você percebia a timidez, a pessoa desviava o olhar. Aqui você pergunta, Luísa, quer falar? Opa, parece que a Luísa não quer falar, vamos adiante. E aí segue adiante e ninguém fica constrangido. Enquanto em sala de aula, quando você faz isso, tem um certo constrangimento, né? Pô, já me chamou 3 vezes e não falou. Aqui você diz, gente, olha, a Luísa ligou a câmera dela. Luísa não quer falar, não? A Luísa não respondeu, segue adiante. Aí, e a coisa vai. A gente vai deixar as aulas, no caso da Fundação Getúlio Vargas, a gente vai deixar as aulas à disposição dos alunos durante o período do módulo, até que eles façam agora a entrega de trabalho, mais adiante, se as provas voltarem a ser presenciais, as provas presenciais. Então, vai estar ali, ele vai poder rever aquele conteúdo. Então, aquele aluno que, num determinado momento, desligou, ficou com sono, foi dormir, ele tem a chance de assistir aquela aula depois, durante o período, não vai poder ficar para sempre, né? Até o período da prova, para ir lá tirar uma dúvida com relação a um item que foi explicado, mas que ele, por algum momento, naquela hora, viajou, levantou, etc, etc. E dá, eu tenho dito aos alunos, para eles interagirem, dizendo, professor, dá para dar um intervalozinho aí, e ninguém ficar com vergonha. Porque vai botar no chat lá, não está interrompendo, o professor bateu o olho no chat e entendeu. Então, tem N vantagens. Vocês estão falando mais do pessoal adulto. Eu vou dar uma informação sobre criança. Ele, durante 6 meses, ele não compareceu à aula porque ele estava com uma hepatite muito forte. Ele era do colégio de aplicação, que era considerado um colégio muito difícil. Para passar o tempo dele em casa, eu ligava aquele telecurso que tinha na Rede Globo. E quando ele tinha uma dúvida, ele vinha me perguntar, eu respondia, e quando ele voltou à aula, em agosto, a diretora me chamou e sugeriu que ele repetisse ano. Eu disse que estava bem, por mim é lógico, ele tinha faltado o primeiro semestre inteiro. Ela disse, mas eu sou obrigada a dar prova para ele. Eu digo, fique à vontade, não tem importância a nota que ele tirar. Depois, para minha surpresa, e a dela também, ele tirou 10 em todas as provas. Para você ver que, há 40 anos atrás, isso já era uma ferramenta que nós não desenvolvemos a contento. Estamos desenvolvendo graças a um vírus agora. Pois é. Mas eu preciso fazer um ponto. Ana Lúcia, legal o seu depoimento. Repare bem, esse é o sistema de videoaula. Nós estamos falando de... São dois tipos diferentes. E momentos diferentes também, né? Então,
Videoaula é o que o seu relato nos mostra. Assiste o vídeo e faz uma prova. O que o Ricardo e eu estamos comentando é a aula videoconferência, que é basicamente o que estamos aqui, que existe uma interatividade, que existe a questão do chat, que existe a questão da votação online, que no seu relato não existe. Portanto, não existia, Marcelo. Vocês têm toda razão. Que eu só quero deixar claro que são duas... Agora é muito melhor. Uhum. Agora é muito melhor. Muito melhor. Não, Ana. Presencial. Não, Ana, não é melhor. São diferentes. São situações diferentes. E eu quero deixar bem claro o seguinte: educação não é só ter informação, é ter postura, é ter caráter, é ter uma série de atributos que vão além da simples informação. Então, uma videoaula, ela transmite, na sua essência, informação. A aula videoconferência já transmite outras habilidades. E a educação presencial, várias habilidades, inclusive as habilidades de interação social. Eu acho que nós vamos precisar entender, entre esses 6 tipos que eu mencionei no início, qual precisamos usar em que determinado momento. É esse o ponto. Eu acho que uma não invalida a outra. Só isso. Invalida a outra. Uma não invalida a outra. Dependendo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Acrescentar. Não estava invalidando nada. Não está invalidando nada. Só existia isso. E que foi muito útil. Surpresa, só isso. Maravilha. A gente, inclusive, está chamando essas aulas de aulas presenciais com mediação tecnológica, porque, na realidade, o professor está presente, o aluno está presente. Alguns alunos achavam, sim, mas vai ter um vídeo. Não tem vídeo. O professor está presente, o aluno está presente, você tem interação. É uma aula que a tecnologia permite hoje, que isso é um avanço em relação às aulas que a gente tinha no passado. Tanto que a Fundação Getúlio Vargas investe na FGV Online há mais de 20 anos, e o salto qualitativo agora foi uma coisa, por causa do, como a Ana falou bem, por causa do vírus. O salto qualitativo foi um negócio assim, nós fomos obrigados a avançar quando nós estávamos querendo avançar há 20 anos, e o mercado, sem aceitar bem, de repente nós fomos colocados numa situação que o salto que a gente está dando, eu acho até que eu já comentei isso com o Marcelo, mas vai facilitar, por exemplo, escolas lá de fora oferecerem o conteúdo deles aqui no Brasil, que antes o custo era proibitivo, e nós podemos pensar também em, vamos dizer assim, expansões internacionais, porque o custo também vai ser muito mais adequado aos mercados locais, que antes a gente não conseguia, porque tem um custo enorme de deslocamento, de professor, etc., que hoje você, com essa interação, você consegue oferecer o conteúdo de uma maneira bem participativa, que faz parte da educação, você ter essa participação, você ter essa troca entre professor e aluno, é muito bacana. Então, eu acho que realmente é uma mudança sensacional. Deixa eu colocar a questão dos alunos estrangeiros. Eu tenho experiência no IBMEC há 10 anos com aulas para estrangeiros, aulas presenciais, com estudantes estrangeiros. Nós fomos uma das primeiras faculdades, universidades, centros universitários a ter esse tipo de atividade com estudantes estrangeiros e aulas em inglês, spoken in English, né? Temos aulas em inglês. E aí vai. Uma dessas aulas que atualmente eu estou dando, que eu sou responsável, é uma aula em inglês. E aí vai. Tinham estudantes estrangeiros que voltaram para a Europa. E aí eles assistem da Itália, da Europa, a aula que eu dei no Brasil. Tá? Aí, por exemplo, inclusive foi ontem. Existe apenas uma questão que pode ser interessante de destacar, é a questão do fuso horário. Então, ontem, a minha aula, que começou, foi de 6h30 até 10:50, inclusive uma aula extensa, longa, em inglês, Strategic Financial Management with Globalization, falado em inglês. Chegou uma hora que a italiana disse assim, professor, não me leve a mal, né? 2 da manhã.
Exatamente. Aqui é madrugada, eu estou muito cansado, preciso dormir. Mas aí vai, como a aula ficou gravada, ela vai poder acompanhar a aula gravada. Então, aí temos até essa questão do fuso horário e como conviver com isso. Isso é também uma experiência que nós estamos ganhando, né? Mas eu concordo com você, como é que tem programas de intercâmbio e esses programas de intercâmbio internacionais podem existir. Porque as câmeras... A filha de um amigo meu estava cursando numa universidade da Califórnia, universidade privada da Califórnia, e a escola simplesmente disse o seguinte: voltem para os seus países, até o início do ano que vem as aulas estão suspensas. Se por acaso houver possibilidade de ter aulas presenciais antes disso, a gente avisa e vocês voltam para cá. Aqueles que não quiserem voltar, tiverem se programado para só voltar no início do ano, continuarão tendo as aulas transmitidas pela ferramenta. Então, eles já fixaram uma data bem distante e disseram, se a gente for antecipar, a gente avisa vocês. E quem não puder voltar, não tem problema nenhum, vai continuar cursando normalmente, até o final, vai poder participar das aulas, até que no início do ano que vem as aulas realmente sejam presenciais. Eu achei uma forma de tratar os estudantes estrangeiros, que logicamente passariam por um transtorno muito grande, se tivessem ficado lá agora, de uma maneira muito justa. Mas podem voltar, a gente vai ter aulas via uma ferramenta, e se elas voltarem a ser presenciais antes desse prazo, se você quiser voltar, ótimo. Se você quiser continuar à distância, não vai ter problema nenhum. Que é uma coisa que a gente não poderia ter feito em outro momento. Fala, presidente. Marcelo, conforme eu coloquei no chat, não sei se vocês perceberam que existe essa ferramenta, a gente pode ir falando, o nosso tempo já... E ressaltando que nós estamos falando aqui de um tempo líquido, né? Nós não paramos para almoço, nós não paramos para nada. Foi só palestra na veia. E foi fantástico, assim, muito acima da expectativa. Eu aprendi muito e legal ver o trabalho de vocês. Estou aqui com a minha filha, né, que também está pela PUC, e também está tendo aula, é trabalho para entregar domingo, é uma loucura. A gente está produzindo muito mais, está fazendo muito mais coisa. Agora, já a UFRJ, que é da minha outra filha, está totalmente parada, não tem absolutamente nada. Eles alegam que alguns alunos não dispõem de computador ou de internet, que não têm os recursos, mas as entidades particulares também têm que ver a questão financeira e tem que manter o income, né? O flow tem que continuar. Eu vou ter que interromper agora a nossa reunião. Eu agradeço muitíssimo. Marcelo, um grande abraço. Eu vou ficar te devendo aquele certificado tradicional, né, das nossas palestras. Vou pensar num digital, alguma coisa. Virtual. Vou passar das reuniões. Mas achei maravilhosa a tua palestra. Eu aprendi de montão. Também assisti o teu vídeo, conforme eu já tinha comentado ontem. Alguém tem alguma palavra final aí a colocar? Senão eu vou realmente... Parabéns e agradecimento. Obrigado, gente. Vamos pensar na próxima reunião. Parabéns, boa Páscoa para todos. Boa Páscoa aí de quarentena. Parabéns, Marcelo, parabéns, Paulo, parabéns. E obrigado pela oportunidade. Posso te ligar 5 minutos, Paulo? Crista, muito bom te ver, Crista. Obrigada, igualmente. E parabéns ao Paulo por 29 anos de casado. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.